estou envolvido num tema, né? Enquanto eu não consigo discutir ele inteiro, eu vou fracionando ele. Eu estou falando uma mensagem em pedaços, até que eu consiga eu mesmo entender tudo aquilo que eu estou tentando explicar. Faz sentido isso para você? No livro de Êxodo, no capítulo 13, nós temos a seguinte instrução. Moisés, pois, respondeu ao povo: não temais, aqueitai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Pai, essa é a tua palavra, é a tua instrução, é a tua verdade. Que nós possamos entender, traduzir, discernir, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, para que de fato nós possamos experimentar a tua verdade na nossa jornada. Pelo nome santo de Jesus, amém e amém. É interessante porque era um povo que eles viviam um momento de escravidão em todos os aspectos da sua vida. Não tinha liberdade para exercer nenhum tipo de rotina, a não ser que alguém permitisse para que isso acontecesse. E de repente surge uma proposta, e Moisés vem como libertador, dizendo a eles que tinham um novo lugar para alcançar, uma nova vida para viver, uma nova perspectiva de vida, uma nova proposta de vida. E à medida em que Moisés foi dialogando com o povo e dialogando com o faraó, e à medida em que o povo começou a ver os sinais daquilo que Deus fazia através da vida de Moisés, porque é importante, a palavra ela precisa estar acompanhada dos sinais. Então, Moisés ele não estava ali apenas comunicando, mas ele estava manifestando ali uma onda de favor, uma onda de manifestação do céu na terra, de tal maneira que não haveria dúvida para aquele povo que eles iriam experimentar algo diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver. Então, enquanto eles eram poupados da praga, enquanto eles eram poupados de tudo aquilo que estava acontecendo, ao contrário deles, os egípcios eram atacados por tudo aquilo que estava acontecendo. Então, existia ali uma diferenciação muito clara, existia ali um projeto muito claro. Deus estava fazendo diferença entre aquelas pessoas. Mas aí eles saíram para uma jornada com a intenção, de fato, de ocupar a terra que Deus havia prometido para eles. Imagine só, você chegar próximo do rompimento, próximo do cumprimento da promessa, próximo da travessia para um novo momento da sua vida, e de repente você começa a ouvir som de carruagens, de cavalo, de perseguição, e voz já anunciando que eles vão te pegar, que isso vai acontecer. E de repente você é colocado de frente de algo intransponível, ou seja, na visão natural, era impossível que algo acontecesse naquele cenário. Na visão natural, era impossível que alguma coisa se manifestasse naquele cenário. Ou seja, você diante de um muro intransponível e atrás de você é simplesmente o exército mais poderoso do mundo, decidindo que vai te destruir. Então, uma afronta começava a acontecer. Não tinha barcos, não tinha ponte e não tinha tempo. Ou seja, tudo que estava acontecendo ali declarava: nós vamos morrer neste lugar. Este lugar é o ponto final da nossa jornada. E nesse ponto final da jornada começam a surgir pensamentos. Esses pensamentos, eles são contraditórios, eles são contradizentes, eles começam a conspirar contra tudo aquilo que você ouviu ou tudo aquilo que você viu. Então era um povo experimentado em sinais do céu. Era um povo experimentado em milagres. Era um povo experimentado em sobrenatural, em cima de sobrenatural. Mas de repente eles entraram naquela situação. Então, no meio daquela situação, eis que surge uma frase: marche. Mas como marchar, como andar, como romper? Então o povo de Israel viveu esse momento, um impossível diante deles, o inimigo atrás dele, e uma voz do meio dizendo: é hora de avançar. Não para, é hora de avançar, é hora de iniciar uma nova história, é hora de iniciar um novo momento. Então é importante entender que isso muitas vezes é irracional. Como que eu vou me mover, ou como que eu vou andar, ou como que eu vou fazer algo, como que eu vou marchar dentro dessa circunstância, ou dentro desse ambiente de impossível? Eu quero dizer para você, você não é chamado para reagir àquilo que você vê, mas para responder àquilo que Deus disse. Então, a minha fé, ela não pode ser circunstancial.
ela não pode estar nutrida pelos meus olhos, ela não pode estar nutrida pelo meu network, ela não pode estar nutrida pela minha conta, ela precisa estar ambientada pelo sobrenatural, ela precisa estar ambientada por aquilo que Deus está falando. Então, alguém que se movimenta em fé é alguém que tem plena convicção de que a palavra de Deus ela é fiel. Ela basta. Eu não preciso de outra palavra, eu não preciso de uma nova instrução, eu não preciso de um novo conselho. A palavra de Deus chegou, é ponto final, e eu me movo por essa palavra. Então é importante entender que nós não somos reagentes, e muitas vezes as nossas orações são orações reativas. Nós estamos reagindo a algo. Não, nós temos que, se eu estou reagindo a algo, é porque provavelmente eu deixei de cumprir algo. Eu deixei de obedecer alguma coisa, eu deixei de me submeter a uma instrução, e de repente agora se tornou uma reação. Eu falo que 99,9% dos problemas que nós estamos passando são por necessidades inventadas. Deus não tem nada a ver com isso. Eu fiz algo, não me submeti a Deus, como a minha esposa falou, não perguntei a Deus se posso e fiz. E porque fiz, agora a minha oração é: Deus me livra disso. Deus me abre essa porta. Deus me restitui aquilo que eu fui perdido. Então as nossas orações são orações que são movidas porque eu me movimentei sem a permissão de Deus. Deus não mandou eu ir e eu fui a si mesmo. Então se Deus mandou, Ele é garantidor disso. Então quando Ele declara para o povo: marche, então Deus está falando assim: vai na fé. Confia que vai acontecer. Então, sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não é sobre o que está na sua frente. Aquilo que está na sua frente não é o seu fim, é o seu portal. O mar não é para te afogar, mas é para abrir um caminho. O Egito está atrás de você. Isso não é uma ameaça, é um testemunho que Deus já venceu. Então, aquilo que você está enfrentando hoje, eu entendo que é um testemunho. Deus já fez. Ele está dizendo para você: já fez. A minha instrução para você ela é tão garantidora, porque ela faz parte de um passado para Deus. É o meu tempo presente, é a minha realidade atual, mas é um tempo que já aconteceu no céu. É um tempo que já aconteceu nas regiões celestiais. Então, como é importante eu me submeter àquilo que Deus está falando. No versículo 13 diz assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O Egito, ele era a terra da escravidão, mas também era a terra da falsa segurança. O que é a falsa segurança? A falsa segurança é o comum. E é difícil para nós abandonarmos aquilo que é comum. É difícil para nós abandonarmos aquilo onde eu tenho habilidade, onde eu tenho conforto, onde eu tenho uma administração, sabe? É uma zona confortável. E às vezes dá uma raiva na gente, porque tudo que eu quero é chegar na zona de conforto e vem alguém dizendo para mim que eu tenho que sair da zona de conforto. Pastor, nem cheguei lá ainda. Nem ficou confortável, você está mandando eu sair de um lugar que eu não cheguei ainda. O Egito é esse lugar, é o lugar da nostalgia, é o lugar de uma vida controlada, e essa nostalgia de uma vida controlada, ela é inimiga da fé. É importante que quando eles estavam avançando, os seus pensamentos começaram a retornar para o ambiente em que eles viviam, o ambiente onde eles tinham um relacionamento. Eu acho que a pior parte de uma conversão é abandonar relacionamento. É abandonar a mesa, é mudar a mesa, é começar a sentar em mesas novas, é começar a me ambientar em novas conversas, um novo ambiente de visão, um novo núcleo de pensamento. É complexo fazer isso. Por quê? Porque faz parte de quem eu era. Poxa, eram meus amigos, era a minha história, é a vida que eu vivia, é a perspectiva que eu tinha. Então é importante entender que para romper com isso, é romper com uma vida controlada, é romper com uma vida onde você pseudamente tem um controle sobre isso. Em Filipenses 3,13 diz Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo vem dizendo assim: não que eu tenha conquistado todas as coisas, mas para a missão que eu estou andando, ou para o propósito que eu estou andando, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás, para que eu possa continuar na minha jornada, para que eu possa continuar indo para o alvo, para que eu possa continuar buscando a resposta do céu. Jesus afirma em Lucas 9,62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Então, quando Deus está dizendo marcha, Ele está dizendo para mim: avance, ainda que os seus olhos naturais não estejam enxergando nada, ainda que pela perspectiva humana você não consiga perceber o que está acontecendo, mas existe uma instrução para você: saia do lugar, avance, continue rompendo. Então, é uma fé que olha para frente, é uma fé que olha para o destino, é uma fé que olha para o propósito, é uma fé que olha para o objetivo. E qual é o objetivo? Sair do lugar que eu estou. Porque
a libertação e o resgate, a salvação, ele é um combo. Não é apenas, ele me salvou do pecado. Não, ele não apenas te salvou do pecado, ele te salvou de uma vida antiga. Ele te salvou de uma realidade antiga. Ele te salvou de uma proposta de vida onde o céu não era transparente na sua vida. Mas agora não, agora mudou tudo. Quando você olha para trás, você dá mais autoridade ao passado do que à promessa. Então, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou seguindo, enquanto eu estou na minha jornada, mas os meus pensamentos estão constantemente visitando o meu passado, né? Eu sou um algoz de grupo do WhatsApp. Eu digo para você, tem libertação que acontece só de você sair de um grupo. Fulano saiu. Vai dar uma paz que você não tem ideia. Porque você está visitando um ambiente ali na sua memória, nas suas emoções, que não faz mais parte da sua realidade de vida. Ai, pastor, é porque... Esquece. Ou você vive o novo, ou você fica no velho. Não tem meio termo. Não dá para ficar no meio do caminho. Eu falo que tem um grupo de pessoas que é horrível, que nem um diabo quer. Você conhece alguém que nem um diabo quer? É o morno. É o diabo falando, não, você eu não quero. Imagina o diabo dizendo para mim assim, ei, você eu não quero. E você é tão ruim que nem o diabo te quer. Imagina um negócio desse. Ele dizendo para o demônio, não mexe com ele não. Domingo ele está na igreja, está louvando, está agradecendo, é um negócio absurdo. Segunda-feira ele está aqui com a gente, não quero esse cara aqui. Você imagina que sensação horrível ser desprezado pelo inferno? Meu Deus do céu. Isso é horrível. Então, Deus ele não estava negando a oração do povo. Ele disse assim, né? Ancore a sua fé na palavra e não no cenário. No versículo 15 diz assim, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus não estava negando a oração, mas estavam sendo chamados para a ação. Então tem hora que você tem que parar de orar, está na hora de você começar a se movimentar. Está na hora que você tem que começar a sair da zona onde você está parado. A oração faz parte, Deus não se nega a ouvir a sua oração, mas Ele está dizendo para mim e para você, pega aquilo que você já conhece e começa a colocar em prática. Há momentos em que a oração não substitui o passo de fé. Sabe, colocar o pé, é andar, é me movimentar, é encontrar paz o suficiente para confiar que a palavra de Deus basta. E eu vou me movimentar pela palavra de Deus. Isso é fé. Isso faz com que eu agrade ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma vida que se movimenta, ainda que não enxergue nada, ainda que você não veja nada, ainda que você não sinta nada, ainda que a sua perspectiva natural não esteja contribuindo com a realidade, nós que vivemos por fé, nos movimentamos, ainda que isso esteja acontecendo. Então, é o momento de se movimentar. Então, em João 2,7 declara assim, antes do vinho surgir, Jesus manda encher as talhas de água. Ele não tinha o vinho, mas ele liberou a palavra. Encha as talhas de água. É me movimentar e começar a crer que na minha movimentação vai existir uma conspiração celestial, onde os anjos vão falar assim, o Deus vai liberar uma ordem, corre, que o menino está fazendo. Olha só, ele está se movimentando, ele está andando, ele se levantou, ele está declarando palavra, ele está se movendo do sobrenatural para que algo aconteça. Então é importante entender, antes de algo acontecer, eu falo que a gente tem que preparar a festa de ação de graças pela fé. Que festa de ação de graças é essa? Não, é o meu brincar. Mas já chegou? Não. Mas eu estou vendo ele. Eu estou enxergando ele no correio, eu estou vendo o cidadão assinando lá a caneta, eu estou vendo acontecer, eu estou vendo o meu processo se mover, eu estou vendo uma lei se abrindo. Parece loucura? Mas se eu não enxergar isso dessa forma, eu vou viver angustiado. Eu vou viver olhando para dentro de mim e vou começar a conversar comigo mesmo. O salmista declara, por que está abatida, ó minha alma? Por que você está angustiada dentro de mim? São nossas conversações equivocadas. É a minha conversa comigo mesmo que está errada. Antes de Pedro andar sobre as águas, Jesus diz, vem. Pedro pisa o pé antes de experimentar o milagre. Mestre, se é o Senhor mesmo, me manda aí. Jesus fala, vem. E ele colocou o pé sobre as águas. Ele tinha convicção de que se por uma palavra
Eu quero dizer para você nessa noite, você tem uma palavra. Pedro, ele falou, por uma palavra, eu posso colocar os pés sobre as águas. Você começa assim, pastor, mas ele afundou, mas ele caiu, mas ele fez o que eu e você não faríamos. Ele saiu do barco e botou o pé sobre as águas. Ele disse, se é o Senhor, me manda aí, por uma palavra. Ei, querido, é uma palavra, você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E você precisa lutar por essa palavra. Você precisa brigar por essa palavra. Então, os milagres não são recompensa para espectadores. São resultados para quem se move em direção da palavra. É quem decide sair da margem. É quem decide se entregar. Então, muitos esperam um milagre para se mover. Mas no reino, você se move para que o milagre aconteça. Quando acontecer eu faço. Talvez nunca aconteça. Não, mas então eu vou fazer. Eu vou começar a me movimentar. Eu vou começar a ir em direção a isso, né? Eu já contei isso aqui na igreja, mas vale repetir isso, faz parte do contexto. Eu já estava aqui nos Estados Unidos e o meu processo estava bem complicado de resolver. Aí o advogado que cuidava do meu processo virou para mim, pastor, eu sei que você é um homem de fé, eu sei que você acredita, eu sei que você tem esperança, mas eu vou te dar um conselho técnico e é importante que o senhor obedeça. O que é que eu tenho que fazer? Vá embora para o Brasil e espere lá. E aí, conversamos em casa, decidimos que era importante ouvir o conselho. E fomos para o Brasil. A igreja lá em Fort Pierce funcionando, muito bonita, graças a Deus, acontecendo. E eu fui para o Brasil na esperança de que 15, 20 dias, um mês, 2 meses, nós retornaríamos. Com 4 meses, nada do processo se movimentar, nada de acontecer, nada, não tinha um sinal de absolutamente nada. E orei ao Senhor, falei, Senhor, se é o Senhor que está nesse projeto, me manda aí. E Deus falou, vá. Fui para casa e falei assim, junta a mala, junta as coisas, fecha as coisas, troca a roupa das crianças, nós vamos embora. Vamos embora quando? Nós vamos embora essa semana. Vamos comprar passagem, vamos voltar para os Estados Unidos. Aí minha esposa, agora ela não é essa mulher de fé toda, não. Te peguei na curva hoje. Vamos nada, você está doido? Eu falei, não, Deus mandou ir. Aí ela virou para mim e falou assim, se Deus te mandou ir, vamos. Aí eu fiz igual a Elias, Deus. Fiz lá o negócio que o Senhor mandou. Segura a onda para mim, não deixa eu chegar naquele aeroporto, não, e eu ter que falar, deu errado, não, sabe? Aí o que eu faço? Vou orar para que Deus cumpra. E nós entramos, voltamos para cá, entramos, deu tudo certo. Liguei para o advogado, falei, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos. Pastor, pelo amor de Deus, você vai perder o processo e não sei o quê, vou te mandar um documento de responsabilidade. Falei, manda. Enquanto ele estava fazendo o documento, adivinha quem chega na igreja para fiscalizar a igreja? O oficial de imigração. Aí ele chega na igreja e fala assim, eu vim aqui para ver a documentação de um pastor que está solicitando permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos, e o nome dele é André. Eu falei, André, sou eu. Aí ele virou para mim, mas você já está aqui trabalhando? Como é que eu vou mentir dentro da igreja? Sim, sou eu mesmo. Aí ele virou para mim, então, ok, a igreja existe, você é real, avisa o seu advogado que o seu processo vai estar atualizado hoje às 3 horas da tarde e o seu visto foi aprovado. Me deu um misto de graças a Deus com alívio, tipo, não vou ouvir, eu te disse. Coisa que o marido mais odeia ouvir, mulher, é eu te disse. Falei para você, não fale isso, que ele já está morto ali. Se você falar, é chutar o cachorro morto. Mas eu precisei me mover por uma palavra. Eu precisei me mover por... Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu não estaria aqui mais vivendo essa história com vocês. Mas eu precisei ter a convicção de que Deus mandou eu marchar. Deus falou, vá, e eu fui, obedeci. E o advogado falou, eu sei que você tem fé, eu sei que você é pastor, eu sei que não... mas não venha, pastor. Eu falei, eu vou, porque eu tenho uma palavra. Então, eu preciso estender aquilo que Deus me deu. No versículo 16 diz, e tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o. A vara é o símbolo de autoridade delegada por Deus. Moisés não recebeu algo novo naquele momento. Moisés era um pastor de ovelhas, ele estava exercendo o ofício de pastoreio.
E era comum para ele usar uma vara para poder pastorear. Então não era um acessório novo, ele não teve um upgrade, ele não teve uma atualização. Ele usou aquilo que já estava na sua mão. Então muitas vezes nós temos orações que dizem assim: Senhor, se o Senhor me trouxer isso para eu fazer isso, eu vou fazer isso. Não, pega o que você já é. Pega o que você já conhece. Pega aquilo que você já tem. Ou seja, Moisés usou aquilo que já tinha. Moisés usou aquilo que já estava na mão dele. Então é importante entender que Deus ele vai te usar dentro de quem você é. Não gere uma expectativa de vou me tornar alguém, para que quando eu me tornar esse alguém, Deus me usar para fazer isso. Não, Deus vai fazer com você, com a ferramenta que você tem, do jeitinho que você é, da maneira em que você é. Então é nesse ambiente que o sobrenatural opera. O que é que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada. Nada? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de farinha. Ah, então não diga que não tem nada, porque eu vou pegar o seu pouquinho e vou multiplicar para muito. Então é importante reconhecer o que você tem, é importante reconhecer o seu dom, é importante reconhecer a habilidade que você tem, porque é neste lugar que Deus vai exponenciar você. Sabe, é os talentos que já foram dados? Multiplique o que foi dado. Não é o que você não tinha. Ah, eu recebi, fiquei com medo e guardei. Não, pega o que você tem e multiplica o que você tem. Amém? Jesus ele dá autoridade aos discípulos para enviá-los. Né? No capítulo 3 de Atos, ali no versículo 6, diz: Pedro não tinha nem prata, nem ouro, mas liberou o que tinha. Levanta e anda. Ele podia, alguém tem uma moeda para me dar? Não era sobre o que ele poderia conseguir, era sobre o que estava dentro dele que tinha que ser liberado naquele momento. O que eu tenho é uma fé absurda, eu tenho uma palavra de Deus, então levanta e anda. Quantos têm uma fé para liberar uma palavra sobre uma circunstância que precisa ser mudada? Eu quero ativar você hoje, amém? Eu quero ativar você hoje, eu quero que você comece a gerar um reboliço no seu interior. Eu tenho uma palavra, pastor. Eu tenho uma palavra para avançar. Eu tenho uma palavra para vencer. Eu tenho uma palavra de restituição. Eu tenho uma palavra que Deus liberou. E sobre essa palavra, amém? Lute por ela. Então é importante entender isso. Muitos esperam ferramentas novas, mas Deus já colocou em suas mãos aquilo que será usado para abrir o caminho. Amém? Já tem aí, já está com você, já está com você. E muitos de nós aqui estamos operando fora da nossa frequência. Você está fora da sua convergência, você está fora de onde você é melhor. E muitas vezes motivado, inclusive, pelo ganho financeiro. Ah, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso. Mas por que você está fazendo isso se você é tão bom fazendo outra coisa? Entenda, Deus vai operar no seu dom, naquilo que Deus trouxe para você. Glória a Deus por isso. Não é permissão para você sair daqui hoje e falar: amanhã eu vou dar um bicudo naquele emprego. Peguei a palavra, pastor. Mas se Deus te falar, faça. Opa. É você e Deus. Amém? Então é importante entender, o sobrenatural, ele é liberado quando a obediência encontra a autoridade delegada. É a obediência, é quando você entra em obediência. Era impossível, era improvável, isso não tinha como acontecer, não tinha como dar certo, mas deu certo. Mas aconteceu, o mar se abriu e eles atravessaram a pés enxutos. Era raso. Então como é que morre afogado no lugar raso? Me explica isso. Então tem muitas explicações para dar, né? Tem muitas explicações para dar. Tem gente que vem me convencer cientificamente de que era possível. E eu falo, eu sou ateu, que o homem não foi para a lua. E ponto. Mas, cada um seja ateu do que quiser. Eu creio na palavra. E você não crê na palavra, está tudo certo. Aí eu começo a conversar sobre se o homem foi ou não foi para a lua. Eu faço isso de propósito, de brincadeira, só para provocar as emoções de quem questiona cientificamente que a Bíblia não é real. Ei, essa palavra ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Então, o que está na sua frente não é uma barreira, é uma passagem. Você entende que o seu problema de hoje é um portal? Você entende que aquilo que você está enfrentando hoje é um portal, é algo que vai se abrir para algo maior acontecer? Atrás do gigante tinha um governo. Amém?
Atrás do gigante tinha um governo. Atrás de me movimentar por obediência tem uma resposta. Então, o que está atrás não é ameaça, é o testemunho de que Deus já venceu. É um testemunho poderoso. O mar não vai se abrir para a sua análise, ele vai abrir para a sua obediência. Deus não está procurando analíticos. Veja bem, não. Deus está procurando gente que fala, eu vou. Você vai comigo? Eu vou. Vamos comigo? Deus está procurando gente que contagia outras pessoas, que fale ao coração de outras pessoas e que outras pessoas sintam o desejo de viver essa realidade também. Então, aquilo que parecia intransponível, eu concordo que vai se abrir diante de você. Eu não estou aqui apresentando um mundo de faz de conta. Eu não estou dizendo para você que o problema não é real, que ele não existe, mas o que eu estou dizendo para você é que nós não vamos dar autoridade para o problema acima da palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você que você vai sair daqui e o mundo é todo da cor que você preferir. Não, não é assim que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que o inimigo, ele não tem poder, a não ser que você dê ouvidos a ele. A não ser que você submeta a instrução dele. O inimigo que você viu hoje, acredite, você não verá mais. É Deus dizendo para Moisés, Moisés, se despeça. Game over para eles. É o último momento que você vai ouvir falar da história deles. É o último momento em que eles vão ameaçar quem vocês são. Mas é interessante que eles arrumaram novos inimigos. Porque eles atravessaram o mar, mas não mudaram a mentalidade. Então, muitos de nós estamos atravessando, mas não estamos mudando quem somos. Muitos de nós estamos até caminhando, mas ainda estamos pensando como nós éramos. É com os nossos pensamentos no passado. Ah, porque você não sabe o que me fizeram. Ah, porque você não sabe o que falaram para mim. Ah, você não sabe qual a experiência que eu tive. Ei. Eu estou te apresentando uma nova proposta de vida. Olhar para o novo. Olhar para aquilo que Deus está fazendo. Olhar para aquilo que Deus está construindo. É nessa perspectiva. Você vai atravessar em terra seca, com os pés firmes, com um vento de Deus empurrando as águas. É uma experiência. Queridos, viver uma vida na fé é uma experiência. Viver uma vida no sobrenatural é uma experiência. Se não fosse assim, o Evangelho não tinha chegado aos dias de hoje. Por que chegou aos dias de hoje? Porque pessoas que vieram atrás de nós viveram experiências. E porque eles viveram experiências, eles comunicaram essa experiência. E são 2000 anos de experiências comunicadas. E por isso nós estamos reunidos aqui nesta noite, para que nós possamos também contar as nossas próprias experiências. Amém por isso? Amém? O Egito não define o seu destino. O medo não vai ditar o seu movimento. A presença de Deus, ela é a bússola que nos guia. Por isso que a Bíblia declara, a tua palavra, Senhor, ela é a lâmpada para os meus pés. A tua palavra, Senhor, é a luz para o meu caminho. É pela tua palavra que eu caminho, Senhor. É pela tua palavra que os meus pés são calçados. É pela tua palavra que eu renovo a esperança. Então a palavra hoje é avance. Avance. Nossa, eu não estou enxergando nada. Avance. Eu não estou vendo nada. Avance. O mar não abriu. Mergulhe. Mergulhe. Vai aprender a nadar. Se vira, mas saia do outro lado. O que você não pode é ficar na margem. Não existe milagre para quem decide ficar na margem. É importante querer experimentar isso. Então o mar não é o seu fim, é o palco do seu testemunho. É interessante porque dias depois, ou tempos depois, surgiu Josué. E Josué se colocou diante da mesma situação. O Rio Jordão estava cheio. E eles precisavam atravessar o Rio Jordão. E talvez a memória que eles tinham era a memória do mar se abrir. Mas e agora? O mar vai se abrir, mas a gente não é mais as pessoas do cajado. Nós não somos mais aquela... Aí Deus falou assim, coloca o pé. Conta com a presença. Eles carregavam a arca. E à medida em que eles se aproximaram com a presença sobre o rio, a palavra declara que eles atravessaram a pés enxutos. Basta a presença. Então o que nós temos que nos tornar para continuar avançando? Portadores da presença. A presença de Deus, ela precisa estar conosco no tempo todo. Nós temos que carregar conosco a presença. As pessoas precisam olhar para nós e falar para você bem assim,
tem algo diferente em você. Eu não estou conseguindo entender, mas eu olho para você, eu vejo que tem algo diferente em você. Mal sabe eles que é a presença. É Cristo em você. É a esperança da glória. A palavra do Senhor declara que a humanidade, querido, anseia pela manifestação dos filhos de Deus, portadores da presença. E Josué atravessou. E de repente ele se vê diante de uma outra situação, uma nova situação. Eis que as muralhas estavam ali, era a cidade a ser conquistada. E Deus dá uma outra palavra, dizendo assim, começa a rodear aí. Começa a andar. É ruim obedecer quando você não vê sinais. E você está andando a primeira volta e olha para a muralha, e olha para o chão e não acontece absolutamente nada. O que eu faço? Continuo obedecendo. E no tempo específico vem uma outra palavra. Agora, deu um glória a Deus bem alto aí. A hora que eles deram glória a Deus bem alto, eis que as muralhas ruíram. Mas era obediência. Então, para que eu possa avançar, para que eu possa seguir, para que eu possa viver uma nova proposta de vida, primeiro, eu preciso romper com o passado. Com todas as histórias. Por mais que tenham sido boas. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei onde eu ouvi isso, mas ela dizia assim, jamais volte para um lugar onde você já foi feliz uma vez. Por quê? Porque isso é só uma memória daquele lugar. Aquele lugar não existe mais. Nem aquele lugar, nem aquelas pessoas. Eu experimentei isso quando eu me casei. Eu fui o primeiro dos amigos que casou. Então eu fui abrir a porta do matrimônio. E, graças a Deus, fui morar longe dos meus amigos. E um dia eu retornei para ver os amigos que eram meus amigos de adolescência, de crescimento, de desenvolvimento. E eu voltei com muita esperança de reencontrá-los. Quando eu voltei para lá, eles não eram mais as mesmas pessoas. Os assuntos não eram mais o mesmo. Eu me senti totalmente fora daquele ambiente. Fiquei frustrado, falei, não, eram meus melhores amigos, e de repente eu sou um estranho para eles. Muitos de nós estamos aqui, mas com os pensamentos, um dia eu vou voltar, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou rever. Ei, querido, a proposta de Deus para você está no futuro. É olhando para frente. É como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas. Que, pastor, não fala uma coisa dessa não, eu tenho família. Ei, querido, Deus vai fazer. Eu não estou pedindo para você deletar pai, mãe, não. Eu estou pedindo para você deletar uma história que não contribui para o seu avanço, para o novo momento que Deus tem para você. É o povo com saudade das cebolas, dos alhos, dos temperos, do cumprir um expediente. Lá a gente era escravo, mas pelo menos tinha hora para dormir. Começaram a esquecer da coluna de fogo, começaram a esquecer da nuvem que acompanhava eles na jornada, começaram a esquecer do maná, começaram a esquecer das cordonizes e da água que brotava da rocha, e começaram a lembrar dos temperos do Egito. De que adianta comer uma codorna se não tem um sal? Do que adianta comer um maná se não tem uma Coca-Cola? Nós somos assim, mais parecidos com esse povo do que gostaríamos. Eu falo que toda vez que eu leio a palavra, imaginando-me liberto, eu sou esbofeteado por ela. Eu leio e falo, pai, eu achei que eu já tinha rompido isso. E a palavra começa, tá. Eu falei, Deus, eu ainda estou mais próximo disso do que daquilo que o Senhor tem para mim como uma visão de destino. Então, quando eu venho trazer algo para você, eu estou falando de mim. E compartilhando com vocês de maneira pública, coletiva. É importante viver o novo. Mas mais importante do que viver o novo é abandonar o velho, porque Deus não libera vinho novo sobre odres velhos. Simples assim. Deus está falando, o novo está aqui, mas eu preciso do recipiente. Eu preciso do ambiente onde o novo vai ser liberado. Eu preciso do ambiente onde você já tirou de dentro de você tudo aquilo que conspira para que o novo se manifeste. Minha pergunta para você hoje, marche. Você está pronto para andar? Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí mesmo onde você está. E por fé, visualize-se deixando algo para trás. Melhor do que ninguém, você sabe
o que conspira com o avanço. Melhor do que ninguém, você sabe quais são os pensamentos que são concorrentes ou ervas daninhas, que insistem em se levantar, que insistem em encontrar espaço dentro de você, para que o novo não se manifeste. Às vezes uma saudade, talvez um perdão que precisa ser liberado. Talvez liberar alguém que magoou você de verdade, e ele está preso, está ancorado no seu coração. Ele está preso com você e você está querendo seguir, mas as suas memórias de dores não permitem. Talvez um trauma, uma história de dor, um relacionamento que te feriu, que te machucou. Talvez uma experiência de negócios que tem impedido você de entrar em negócios novos. Talvez uma experiência ministerial, com igreja, com liderança, te feriu de tal forma que você não consegue se entregar, você não consegue se doar, você não consegue viver no novo, porque você tem medo daquilo que você experimentou. Talvez você confiou em alguém demais e esse alguém simplesmente te abandonou, te traiu, virou as costas para você no momento que você esperava tudo dele. Hoje é momento de lançar tudo isso fora. Hoje é o momento de desconectar disso tudo, para que você possa experimentar o novo de Deus. O novo de Deus o Egito não é mais o seu lugar. O novo de Deus está dizendo para você, o deserto não é mais o seu lugar. O novo de Deus está dizendo para você, ei, nós já atravessamos, nós já estamos na terra que em juramento eu prometi. Nós estamos na terra onde Deus prometeu que o sobrenatural aconteceria. Mas essa terra tem os seus gigantes. Mas nessa terra também tem aqueles que receberam a promessa. Essa terra tem os seus problemas, mas tem aqueles que têm uma palavra que é maior do que qualquer problema. Essa terra tem as suas situações e as suas circunstâncias, mas tem aqueles que não são circunstanciados, que não se movem por aquilo que estão vendo, mas se movem por aquilo que creem, se movem porque tem uma palavra. Ei, querido, e você tem uma palavra, e a palavra para você é por meio de Jesus. Você é bem mais que vencedor. Por meio de Jesus ele está dizendo assim, ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. Existe uma palavra para você dizendo, ele veio sim, o ladrão veio para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e a tenha de maneira abundante. Não uma vida comum, uma vida que superabunda, uma vida que derrama, uma vida que flui, uma vida que traz o impacto do céu aqui na terra. Uma vida que comunica a verdade. E a palavra da verdade é, por meio daquele que nos amou, todas as coisas se tornaram possíveis. Ainda que pelos meus olhos naturais eu não esteja vendo absolutamente nada, por meio daquele que me amou, todas as coisas se tornam possíveis. E em nome de Jesus, pela fé, marche. Em nome de Jesus, pela fé, marche, avance. Assim como Eliseu diz, deixa eu queimar aqui a minha carroça, deixa eu queimar aqui, deixa eu fazer um cozido com os meus bois, deixa eu queimar qualquer possibilidade de eu voltar para o ontem. E ele simplesmente se levantou e foi. Que seja esse o seu novo tempo. Que seja esse segundo semestre, um segundo semestre onde você está queimando todas as suas pontes, onde não existe, ei querido, em nome de Jesus, que não haja motivo nenhum para que você olhe para trás. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, que não haja motivo algum, que sinta e desperte um desejo em você de olhar para trás, porque eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Esse é o novo tempo. Esse é o novo momento. Essa é uma nova realidade. Vivamos essa nova realidade, Pai. Nós abençoamos e consagramos esses elementos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Você pode ficar sentado, os nossos oficiais vão passar distribuindo. Queime minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
despedi dos meus pais. Queime minhas carroças e afundei meus carros. E pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. E pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Me despedi dos meus pais. Que me seja exaltado, engrandecido, poderoso e não há nada igual ao seu amor. A cruz me libertou, a cruz me seja exaltado, A mesa é esse momento de travessia. A mesa é a proposta em que Jesus reúne com seus discípulos e diz: algo novo vai se abrir. A possibilidade de viver algo absurdamente sobrenatural vai se inaugurar diante da mesa.
E Jesus pega o pão e começa a conversar com eles. Uma conversa que talvez na percepção deles não fazia sentido nenhum. Para nós hoje tem total sentido, porque nós conhecemos a história inteira. Mas você imagina Jesus sentado diante da mesa, olhando para aqueles homens e dizendo para eles: esse é o meu corpo. Ele pega o pão e diz: esse é meu corpo. E ele começa a fragmentar, ou seja, tirar pedaços do corpo. Esse é meu corpo e a partir de agora eu estou dando ele a vocês. É uma impartição, uma liberação. É dizendo para mim e para você que no nosso corpo mortal a gente não consegue sustentar o céu. No que nós somos, nós não conseguimos sustentar o céu. Aquilo que estava por vir era muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Aí ele diz: esse é o meu corpo, eu dou ele a vocês, eu revisto vocês com o meu corpo. Eu estou dando a vocês tudo aquilo que é uma natureza celestial. E ele parte o pão e todos começam a comer aquilo sem fazer muito sentido. Coma dele todos. E de semelhante modo, aqueles seres que não faziam parte do plano inicial, eles eram a enxertia. Eles eram a enxertia, eles eram aqueles que Isaías declarava assim: em quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quem creu na nossa pregação? Quem que levou a nossa mensagem a sério? Jesus estava diante de uma mesa de homens que levaram a mensagem a sério. E Deus falou assim, Jesus falou: esse é meu corpo. Mas um corpo sem sangue não faz sentido. Um corpo sem sangue não tem vida. Um corpo sem sangue não traduz a realidade de uma vida. Aí ele fala: esse é meu sangue. É onde Deus nos converte em cidadãos celestiais. É onde Ele nos adota de uma maneira definitiva. A adoção, ela começa a fazer sentido aqui, porque o nosso sangue é um só. Então, nós e o Pai somos um. Então começa a fazer sentido, porque agora eu, além de ser adotado como filho, eu carrego também uma identidade celestial. Eu carrego também uma porção de Deus. Pequenos Cristos. Pequenos Cristos. Uma multidão de Cristo. Uma multidão de Cristo. É Ele dizendo assim: tudo que era de ruim, tudo que era de doloroso, tudo aquilo que poderia produzir dano em você, eu estou levando comigo. Eu estou vertendo o meu sangue por amor a você. Eu estou derramando o meu sangue por amor a você. E este é o meu sangue. E Ele está dizendo assim: esse é o cálice da nossa aliança. Esse é o cálice dizendo assim: mas como que você declara que você é de Cristo? É dizendo: eu e o Pai somos um. Existe um sangue do Cordeiro que foi derramado para que a morte não encontrasse lugar na minha vida. Então, queridos, esse sangue me dá uma palavra: morte, você não tem lugar. O que está morrendo na sua vida hoje, você consegue enxergar com seus olhos naturais? Pastor, eu estou olhando para isso, eu não estou conseguindo ver frutos, eu não estou conseguindo ver crescer, eu não estou conseguindo ver prosperar, eu não estou conseguindo ver Ei, esse sangue te dá uma palavra de vida. Esse sangue te dá autoridade. Esse sangue te dá poder. Esse sangue te reconecta, te realinha. Eu falo que muitas vezes chegar na ceia parece algo comum. Não, você venceu. Muitos ficaram na jornada. Não, você venceu. Você venceu, e porque você venceu, nós estamos aqui diante da mesa. É Deus dizendo para mim e para você: em memória de mim, toda vez que se lembrares do meu nome, faça novamente isso. Era algo que deveríamos fazer diariamente, porque todo dia nós lembramos de quem Ele é. Mas hoje nós, como congregação, nos reunimos aqui para dizer: todos nós, Senhor, lembramos de Ti. E por isso nós estamos reunidos aqui como família, como corpo, para participar dessa mesa. Beba dele todos. Me enxergou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite na minha cabeça. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite
É por isso que nós estamos aqui, nós estamos livres, porque o perfeito amor ele lança fora todo medo, toda resistência, amém? O perfeito amor, aonde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Então você é livre para viver uma vida adiante, uma vida à frente, uma vida cujo caminho já está preparado. Ele diz, vinde após mim. Depois ele diz, eu te enviarei o Espírito que vai te conduzir pelo caminho que eu já trilhei. É uma vida do nosso tempo presente, mas um passado para Deus. Então toda a palavra de Deus, ela te leva para viver algo que ele já sabe onde vai dar. Amém? Eu só preciso crer. Se ele está dizendo pise, pise. Se ele está dizendo vá, vá. Se Deus falou, eu creio, vai acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Eu te converti num profeta hoje, então olha para os irmãos que estão do seu lado, diga para eles, olha, você tem uma palavra, lute por ela, porque nessa palavra o céu vai te visitar e as coisas que você espera vai acontecer pelo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.